Olá, boa noite a todos. A gente vai começar a nossa transmissão, até para que as pessoas comecem a se organizar. A gente faça o teste do som, então que todos possam buscar a sintonia, não é? E nesses momentos que antecedem, a gente vai buscando a conexão com a nossa casa, nossa tão querida casa, e aos pouquinhos vamos nos organizando para começar mais um momento de reunião doutrinária, considerando que estamos todos nas nossas casas, nos nossos lares, mas sempre conectados. Faltam uns 2 minutinhos para a gente começar. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma leitura que vai ter relação com o tema que vai ser trabalhado hoje, que vai ser tratado hoje. É um tema que me fez pensar bastante, mexeu bastante comigo, e por isso eu achei que é interessante, que seria interessante conversar com vocês a respeito. Então, a gente vai iniciar esse momento de palestra doutrinária, utilizando esses recursos que a gente tem disponíveis no momento. Lembrando que essa é uma iniciativa da diretoria da casa e a intenção principal é que a gente possa manter as nossas atividades que são já realizadas dentro dessa casa de amor que tanto nos acolhe, e a partir daí, de certa forma, buscar essa conexão tão importante que a gente tem entre nós, encarnados, e também com os desencarnados. E para iniciar, assim como a gente faz lá na nossa casa, eu vou propor uma leitura, que é uma parte do livro de Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, né? Emmanuel trouxe essa mensagem do livro Pensamento e Vida, que fala sobre tenhamos fé. E ela é uma mensagem muito bonita, que diz o seguinte: vou preparar-vos lugar. Jesus, narrado por João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Então o mestre já dizia isso. Então, na construção do reino divino da terra, todos que estivessem com ele o acompanhando estariam sem lugar adequado, mas estariam ali fazendo parte desse processo. Na continuação diz o seguinte, Emmanuel nos fala: efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. O cristão ainda, quando exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios.
Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. E é com esse convite de Emmanuel que nesse momento nós vamos buscar elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, buscando a conexão com a equipe espiritual que ampara este trabalho, que ampara esta casa de amor, que tanto nos acolhe, nos auxilia e nos impulsiona a sermos melhores sempre. Que possamos, nesse momento, enquanto estivermos conectados, aprender um pouco mais sobre aquilo que a doutrina nos traz, mas especialmente receber as energias que a espiritualidade maior nos traz, com palavras de consolo, de entendimento e, acima de tudo, de muita esperança e fé. E dessa forma, abrimos o trabalho dessa noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, meus queridos, hoje, como eu disse a vocês no início, quando eu começava, eu escolhi esse tema porque é algo que a gente acaba passando, percebendo nesses dias em que a gente se encontra. E aí eu aproveito para dividir com vocês algo que a gente recebeu hoje, especialmente os trabalhadores da casa, mas para além dos trabalhadores, eu acho que é importante que todos aqueles que frequentam a nossa casa também saibam disso. Acho que hoje veio um sentimento de saudade mesmo, de estar lá, naquele local, na casa espírita, mas a gente recebeu as fotos, a gente, antes de começar a questão do isolamento, a gente já sabia, já tinha encaminhado e contratado a execução de uma obra na nossa casa em função das infiltrações, e a gente recebeu algumas fotos hoje. Até quero aqui agradecer ao Rinaldo que está cuidando de todo esse encaminhamento das nossas obras. E claro, quando a gente vê as fotos daquele ambiente lá, é diferente agora, porque as obras estão acontecendo, sem a gente lá, um pouco vazio, porque a gente não se vê lá, a gente acaba tendo bastante saudade. Então, queria dividir isso com vocês, assim, esse sentimento de saudade que nos leva a exercitar cada vez mais a nossa fé. E por isso que eu escolhi essa mensagem para começar, é a mensagem que fala sobre fé. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, tenhamos fé, é bem interessante que a gente entenda o que quer dizer essa fé. O que significa essa fé que tanto se fala, que tanto Jesus nos trouxe e que tanto a doutrina nos coloca como importante. Se a gente procurar a definição do que é fé, a gente vai chegar em alguns conceitos que podem nos ajudar a entender. A palavra fé vem do latim, que significa fidelidade, e está relacionado à opinião de algo que é verdade de qualquer forma e sem qualquer tipo de prova ou verificação. Ou seja, a gente acredita como certo, como correto, como verdade, sem que seja necessária uma prova. E quando a gente analisa o que é fé, para além de todos os estudos que estão relacionados às religiões, a gente percebe que essa palavra ela está muito relacionada ao fato de ela ser incompatível com a dúvida. Então, fé e dúvida não estão relacionados, né? São coisas que são distantes. Então, ela acaba se tornando, para eu acreditar em alguma coisa, eu não posso duvidar. Eu acredito ou não acredito. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando a gente define essa palavra. E a gente pode ter fé, de acordo com a semântica da palavra,
em alguma coisa, em algum objeto, em alguma ideologia, fé relacionada a alguns dogmas de religiões e assim por diante. E quando a gente procura sobre aquilo que Jesus nos traz e sobre a palavra fé, o próprio nome da nossa casa, né, Associação Espírita Fé e Caridade, ela nos retoma a uma trilogia importante que a gente precisa sempre lembrar quando se fala de fé, que é aquela que está relacionada à fé, esperança e à caridade. Então, essas três palavras, elas aparecem muito juntas em várias situações, em vários momentos em que a gente estuda e compreende um pouco mais o Evangelho de Jesus. Por que elas aparecem juntas? Primeiro porque a gente pode dizer que a esperança e a caridade são resultados da fé. Então, é a partir da fé que eu vou conseguir tratar e trabalhar, entender essa questão da esperança e da caridade. Através da fé a gente crê em Deus, eu acho que isso é bastante claro, né? E quando a gente começa a falar de esperança, eu gosto muito da relação da esperança quando a gente vê ela como o esperar com paciência. Olha que interessante. Quando a gente entende a esperança como sendo o esperar com paciência, a gente começa a entender o porquê que ela está tão relacionada com a fé e começa a entender que em muitos casos a gente precisa acreditar que a gente vai alcançar algumas coisas e é importante que a gente acredite, mas com paciência. Quantas vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, muito menos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, entender a fé é entender a esperança também. É entender o quanto a gente precisa esperar com paciência para que as coisas aconteçam. E a caridade, claro, a caridade está muito relacionada ao amor a Deus, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E quando a gente fala de caridade, a gente está falando da verdadeira fé colocada em prática. Aquela caridade que se antecipa ao pedido, aquela caridade que é executada do fundo do coração. E claro, em várias situações, a gente vê lá no Evangelho algumas passagens e ensinamentos acerca da verdadeira caridade, e aí já fica a sugestão de leitura. Tem alguns textos bem interessantes. Eu gosto muito daquele texto que fala sobre os infortúnios ocultos, que é um texto que coloca a caridade como uma senhora que vai fazer algumas coisas, e aí ele descreve o que essa senhora tem de características e o que essa senhora cuida, no sentido de não se mostrar e de não se colocar ao outro. E essa é a caridade verdadeira, mas que vem muito atrelada a essas palavras fé e esperança. Então, quando a gente fala de fé, não tem como a gente não lembrar também da esperança e da caridade. Por isso que é muito comum a gente falar da fé como sendo a mãe da esperança e da caridade. Então, as três palavras, num contexto geral, nos ensinamentos de Jesus, elas aparecem de maneira bastante conectadas. E o que é interessante a gente perceber, o quanto que essa fé que a gente desenvolve, que a gente aprende, que muitas vezes é inata a cada um de nós, ela é movida pelo nosso livre-arbítrio. Mas ela também tem como suporte o sentimento, as nossas atitudes, mas também a razão. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso e tentar contextualizar e entender essa fé religiosa, essa fé raciocinada e aonde que ela aparece. Não só nos ensinamentos de Jesus, mas também talvez nos dias que a gente tem vivenciado hoje. Eu acho interessante citar Emmanuel de novo, porque Emmanuel ele fala muito de fé. Eu não sei se vocês já perceberam, e aí quem conhece as obras de Emmanuel, quem não conhece, de novo, fica o convite para conhecer, mas livros como Pensamento e Vida, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, todos eles trazem textos que falam sobre a fé. Alguns descrevem passagens de Jesus, para além do Evangelho, que também as traz, mas alguns, em vários momentos, Emmanuel cita a fé e traz a importância desse conceito e dessa vivência no nosso dia a dia. E o quanto que a gente precisa cada vez mais entendê-lo. E aí, claro, Jesus traz a fé quando fala
da fé que transporta montanhas, fala da fé que te curou, fala do poder da fé religiosa, enfim. As leituras acerca desse tema, elas são bastante vastas, e aí o convite fica para que cada um procure, claro, sempre aprender mais, entender mais a respeito daquilo que a gente rapidamente fala um pouquinho aqui. Como é que a gente compreende essa fé, então? A fé, a gente pode analisar essa compreensão quando a gente analisa o desenvolvimento de cada um de nós enquanto encarnados na Terra. Então, por exemplo, a gente pode pensar que nos primeiros anos das nossas vidas como encarnados, como espíritos encarnados, a gente pode falar numa fé ingênua ou numa fé infantil, onde a gente acredita sem pensar a respeito, sem pedir prova, acredita em tudo que eu digo, em tudo, sem muitos questionamentos. Apesar de que a gente sabe que as crianças hoje nos questionam bastante, talvez muito mais do que em tempos anteriores. Mas essa fé, ela é um processo de compreensão da fé, esse momento de compreensão da fé, como é dado, né? E a gente faz a comparação nesse momento de infância, é o que se chama de fé ingênua ou infantil, e ela é importante para a gente começar a sentir isso nesse caminho que a gente vai trilhar. Quando a gente fala em relação à fé ligada ao desenvolvimento das emoções, a gente pode até dizer que a fé está relacionada a um sentimento ou uma emoção, que acende, apaga, aumenta, diminui, vai e volta, dependendo do estado emocional da criatura. E isso é fato e isso acontece com a gente. Em várias situações, a fé é muito presente, ela é muito clara, ela nos auxilia. Em outras, parece que a gente não encontra onde é que ela está. Né? E isso está muito relacionado às nossas emoções, a esse vai e volta, a esse desenvolvimento que muitas vezes a gente precisa trilhar como espíritos encarnados que somos. E quando a gente começa a pensar na fé relacionada à razão, ao intelecto, a gente começa a perceber essa fé como sinônimo de algumas palavras como convicção, certeza, confiança, e aí a gente passa a ver uma fé como fruto de uma experiência e não mais como fruto de uma emoção, como algo que vai e volta, mas como algo que passa a ser presente naquilo que a gente de fato acredita. Numa fase mais espiritualizada, a gente tem uma compreensão de fé já sintonizada com a presença divina. É uma fé que representa a fidelidade aos princípios divinos e está conectada diretamente a Deus. Então vejam assim, nem sempre a gente faz analogia, né, com a criança, com o desenvolvimento da emoção, mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba se pegando, tendo atitudes que representam uma fé infantil, talvez, uma fé de emoção, uma fé mais raciocinada. Talvez não importe muito fazer essas divisões, mas eu acho que é importante a gente entender para que a gente consiga compreender o nosso papel de espíritas, de quem acredita em Jesus, de quem é cristão, em vários processos que a gente tem vivenciado. Então, essa fé espiritualizada, que leva a fé raciocinada, ela não precisa ser grande, né? Basta lembrar aquilo que Jesus dizia, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu posso olhar para o monte e dizer para ele de um lado para o outro e isso vai acontecer. Com todas as analogias que isso envolve, é isso que ele quer nos dizer. Isso não é grande, isso não tem tamanho, isso tem compreensão, isso tem sentimento. E essa fé, ela passa a ter compreensão e sentimento quando a gente percebe ela presente dentro de cada um de nós, desde o momento da nossa criação. Ela precisa ser desenvolvida, sim. No início a gente acredita, para depois a gente compreender e depois vivenciar. E essa fé, ela não é única, ela muitas vezes ela passa por esses processos de acreditar, de crença, de compreensão e de vivência em várias situações que a gente vive. Quando a gente diferencia a fé humana da fé divina, isso fica bastante claro também, né? A fé humana, ela está muito relacionada à confiança em algo que os homens acreditam. E essa fé humana, ela é importante, ela é essencial, por exemplo, para o progresso da ciência.
É ela que auxilia o homem da ciência a desenvolver alguns experimentos, a desenvolver tecnologia, medicamentos, que faz com que ele alcance esse esforço. É a crença de que aquilo vai acontecer. Eu costumo sempre lembrar do Thomas Edison, que é um inventor magnífico. Ele teve mais de 2.000 inventos, muitos deles patenteados. Thomas Edison é aquele que inventou a lâmpada incandescente e várias outras coisas, contadores automáticos, alguns equipamentos diferentes, mas ele é muito conhecido pela lâmpada, né? E ele apesar de todos essas invenções, né, pouco mais de 2.000 invenções, ele sempre dizia que ele não falhava. Ele encontrava, porque ele teve muito mais do que 2.000 tentativas, né? E ele em vários momentos ele relaciona essas tentativas, ele chega a um número como de 10.000. E ele dizia, eu não falhei, não é porque eu não consegui, eu não falhei. O que aconteceu é que eu encontrei 10.000 outras formas de fazer as coisas de maneiras diferentes. Então, o que ele quer dizer com isso? Apesar de ele não ter inventado algo diferente, né, não foram 10.000 invenções, ele teve 10.000 oportunidades de conhecer diferentes situações relacionadas à ciência e de trabalhar com essas situações. E principalmente por que ele tinha isso? Porque ele acreditava, porque ele tinha fé de que ele ia conseguir. Então essa palavra fé, ela está muito relacionada a essa crença também, essa fé humana que é importante, acreditar, e a ciência se desenvolve a partir disso, como foi dito ali. E a fé divina, essa que a gente precisa trabalhar dentro de cada um de nós, e que às vezes é tão difícil, ela está relacionada à crença de que a gente está aqui num momento de passagem, mas com desafios importantes a serem tratados e seguidos. É a crença de que a gente tem a inteligência que nos é dada como espíritos eternos que somos, e essa inteligência atrelada à nossa fé, a uma fé consciente, ela nos auxilia no sentido de crescermos e de cada dia mais entendermos a caridade na sua essência. Se eu tenho só a inteligência sem a fé, o caminho que eu vou seguir é bem diferente. O caminho já é um caminho que vai para o egoísmo, para a estagnação, não é um caminho de crescimento, é um caminho que não vai ser um caminho que eu sei que eu preciso seguir. Por que eu sei? Porque eu estou raciocinando a respeito disso, né? Eu entendo aquilo que Jesus diz no sentido, não na compreensão máxima como espírito evoluído, porque todos sabemos que não somos, mas numa compreensão limitada que temos agora, que já nos faz acreditar e entender da importância desse processo de crescimento que precisamos vivenciar aqui. É uma fé que ela precisa ser diferente, ela precisa ser vivenciada de forma diferente em cada situação que a gente trata. O Leon Denis traz, lá no livro Depois da Morte, uma mensagem que fala sobre fé, esperança e consolações. E ele diz assim, ninguém adquire fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida. Então ele fala muito que a gente passa por esses momentos de dúvida para adquirir essa fé. Então é normal que isso aconteça, a gente não precisa se culpar porque a gente tem dúvidas sobre algumas coisas, porque isso faz parte desse processo de crescimento que atrela a inteligência à nossa fé. E essa fé que é exercida sempre, né, a partir desse exercício da razão, ela vai se constituir como algo extremamente importante para esse crescimento global que precisamos auxiliar nesse planeta em que a gente se encontra nesse momento, né? E aí a gente se pergunta, né? Tem muita coisa falando sobre fé, Jesus nos traz tantas mensagens lindas, tantas coisas, mas o que a gente vai fazer com isso tudo? Se nesse momento a gente está nas nossas casas, a gente não consegue ir para a casa espírita, a gente está aprendendo a viver coisas de formas diferentes, procurando entender as pessoas, o outro, o nosso próximo, talvez de uma forma que a gente nunca tivesse imaginado, porque nunca passamos por isso, pelo menos não de forma consciente, nessa nossa existência terrena.
E aí a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse momento que esse planeta vive. Então, o que a fé vai ter no nosso dia a dia, né? O que a gente precisa aprender com todas essas definições importantes? Quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei lá do capítulo 13 do Evangelho, tem um texto que fala sobre piedade. É um texto que tá, o capítulo 13 é aquele que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E esse texto ele fala sobre várias coisas, e é um texto bem interessante, mas ele diz assim, ó, tem uma frase que é bem importante nesse momento, que é assim, ó: temei ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. Olha que importante. Será que a gente não tem medo disso? Eu tenho medo disso. De pensar o que eu posso fazer nessa situação toda, considerando aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei da doutrina espírita, considerando que eu tenho clareza que o nosso planeta passa por um momento de transição, considerando que o meu papel como espírita, para além desse entendimento, tem relação com o entendimento de que eu preciso crescer a cada dia. E aí, Miguel, que é o espírito que traz essa mensagem, chama atenção para isso, né? Que eu preciso temer ficar indiferente quando eu posso ser útil. E como que eu vou ser útil? Qual é a utilidade do trabalhador espírita? E aí a primeira coisa que vem é o seguinte, né? Primeiro que o trabalhador espírita ele não está limitado às paredes da casa espírita. Então esse já é um desafio importante nosso, né? A gente deixa de frequentar aquela casa amada que tanto nos acolhe, que vamos voltar a frequentar com certeza, mas a gente precisa entender esse papel para além dessa casa espírita, para além daquelas paredes que estão lá. Quantas vezes a gente chega lá e diz para que a gente faça o exercício de deixar do lado de fora as nossas inquietações e que a gente possa aproveitar os momentos em que lá a gente esteja para buscar essa conexão com o alto e com a espiritualidade. Vejam que o exercício agora é de fazer isso nas nossas casas, nos nossos lares. Será que a gente fazia isso antes? Quantas vezes? Era comum a gente fazer isso? A gente cuidava desse exercício quando chegava nos nossos lares? Olha a importância dos ensinamentos e de tudo isso que a gente traz, né? Quando a gente entende os processos de desencarnes coletivos, como que a gente lida com isso no sentido de mostrar essa crença que a gente tem em relação à vida eterna? Para além disso, essa crença que nos faz entender que esses momentos de desencarnes coletivos, eles são importantes para que esse planeta mude, né? Cresça e se desenvolva da forma como precisa ser. E a gente precisa, para além de entender, mostrar às pessoas, tentar acalmar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, obviamente que não é feliz, a gente não vai se sentir alegre, até porque a gente sente bastante, mas que esses conhecimentos precisam nos auxiliar nesse processo, né? Porque acreditamos na reencarnação, porque acreditamos na regeneração, porque esse momento também somos colocados à prova. Porque a cada dia, a cada momento em que a gente volta lá atrás, né, recebe uma mensagem, precisa se colocar numa situação de abençoa, como falou a Fabiana na semana passada, abençoar a todos aqueles que estão próximos de nós, a todos aqueles que tomam as decisões e entender que para além dos sentimentos ruins, a gente precisa ter essa fé que move montanhas, que não é grande, mas que nesse momento é essencial, talvez para a nossa sobrevivência. É aí que está o grande ensinamento. É aí que traz e que a gente retoma aquilo que a doutrina espírita nos traz acerca do conceito dessa fé tão importante para esses nossos dias. Muitos sabem, poucos fazem, são frases que aparecem para a gente, né? Muitos indicam o caminho em belas composições de letras, de músicas, mas às vezes não demonstram o que sabem. O que temos feito nos nossos lares, nas nossas casas, junto aos nossos familiares, para fazer com que essa chama da fé permaneça acesa, sem que o medo, sem que o desespero
tome conta de cada um de nós e também das nossas famílias, também dos nossos vizinhos e de todos aqueles que habitam nesse planeta. O que nós temos feito para conter esse medo que muitas vezes nos deixa sem ação? Esse é o convite da espiritualidade a cada um de nós. Espíritas que somos, não que somos melhores por isso e sabemos disso, ao contrário, temos responsabilidade tanto quanto todos aqueles que compreendem de uma forma como nós compreendemos os ensinamentos de Jesus, não de maneira plena, como eu já disse, porque a nossa visão é muito limitada, mas uma compreensão que nos faz entender da importância desse momento para as nossas vidas, para o nosso planeta. Então, que a saudade dessa casa, que sempre está presente nos nossos corações, não nos deixe de nos fazer conectados, não só nas segundas-feiras, nas terças, nas quintas, nos momentos dos trabalhos, mas que essa doutrina, que é muito maior do que essa conexão pessoal e espiritual de cada um de nós, se faça presente nas nossas falas, nos nossos diálogos, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que possamos praticar a fé, a esperança e a caridade em sua plenitude, com as nossas limitações, mas em sua plenitude diante daquilo tudo que podemos fazer, da melhor forma que pudermos fazer. Assim como Jesus sempre nos disse, acalma-te, quando ele disse, no momento de tempestade, onde está a sua fé? Naquela passagem que a tempestade acontece, Jesus dormia no barco e os discípulos começam a ver aquele barco que vai cair, que vai afundar. Jesus acorda, acalma a tempestade, olha para eles e diz, onde está a vossa fé? Então que a gente possa se perguntar, onde está a nossa fé? Onde está a fé, a esperança, a crença de que dias melhores virão? Está dentro de cada um de nós, está dentro do nosso coração, está dentro das ações que a gente pode fazer de forma diferente a cada dia. Então que a gente possa, nessa noite, entendendo essas palavras de Jesus, entendendo o quanto ele quis nos trazer de ensinamentos, fechar os nossos olhos e continuar conectados entre nós, com essa espiritualidade que sempre se faz presente nos nossos corações, nos nossos lares, e que todo sempre nos traz as energias amorosas que acalentam os nossos corações e que nos auxiliam a entender da importância do nosso papel como espíritos que nesse momento escolhemos estar na Terra, encarnados, para viver, para vivenciar, para aprender todos esses ensinamentos que nos são trazidos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, pela sua paciência, pelo seu carinho, pelo seu amor, acima de tudo pelo cuidado com cada um de nós. Que possamos também saber cuidar de cada um, ampliando esse amor aos nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco, fazendo com que a cada dia esse nosso planeta seja mais iluminado e possa receber tudo o que precisa para crescer sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.